Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês e dar um pouquinho da nossa experiência, né? Então sejam muito bem-vindos, obrigado por estar assistindo esse vídeo, essa primeira videoaula. Eu sou o Kaique, eu sou treinador de hábitos há quase 9 anos, iniciei meu resultado reduzindo 21 quilos e a partir daí eu comecei também a ensinar outras pessoas, né, os nossos alunos aí das nossas maratonas e desafios, a reduzirem peso, a manter o peso ou até mesmo a ganhar massa muscular de forma muito saudável e ativa. O que eu vim falar com vocês hoje, principalmente? Né, os maiores erros que as pessoas cometem quando elas querem reduzir peso. Então, tem muitas pessoas que acham, né, que ficar muito tempo sem comer é bom. Será que realmente é bom, né? Quanto a gente deve comer, o que deve comer, né? Principalmente aquela questão, vamos comer as coisas light, tudo fit. Será que isso realmente dá algum resultado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Nesse vídeo que a gente vai passar para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de já agradecer vocês por estarem participando dessa primeira videoaula. Curte aqui, dá um like. Se você gostou, pode compartilhar com seus amigos. Tem pessoas que precisam saber algumas informações como essa, então pode compartilhar. Esse vídeo vai ser um videozinho bem simples, com áudio, né? Talvez não muito bom, com uma câmera também não muito boa, mas eu prometo que vou melhorar isso aí para vocês, até para a gente ter um pouco mais de contato. Então pode escrever também nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se querem que eu melhore em alguma coisa, que eu fale de mais algum outro aspecto, tá bom? Então, compartilha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal aí, pode ativar o sininho que sempre que tiver algum vídeo novo, vocês vão ficar sendo notificados, tá bom? Então, vamos ao nosso tema, né? Então, pessoal, existem vários fatores que as pessoas acham que emagrece ou que não emagrece. Mas a gente vai falar de vários assuntos e como essa é uma primeira videoaula, eu vou falar de coisas muito importantes que nos ajudam a emagrecer e talvez algumas coisas que podem estar te atrapalhando a emagrecer. O primeiro fator que eu gostaria de tocar com vocês é o fator de hidratação, né, que é a quantidade de água que a gente bebe, né, não somente água, mas a água gasosa, ela pode contar na hidratação, chá sem açúcar. É lógico, a gente consegue pegar água de outros alimentos, né, como frutas, até mesmo de um refrigerante, de uma cerveja, vinho, mas não é uma água tão limpa. Então, quando a gente preconiza, né, a gente beber água realmente pura, ou não somente a água, água com gás também pode ser colocada, né? Assim também como os chás. Então, a gente tem que entender primeiro que o nosso organismo ele é feito de 70% dele aproximadamente de água. Então, se a gente não coloca água no nosso organismo, uma hora ele vai ter alguma deficiência, né? Então, ele vai baixar seu metabolismo, não vai funcionar direito, ou não vai fazer a troca gasosa, né, do nosso pulmão adequadamente, não vai queimar gordura, né? São várias coisas, né? Tem gente que acha que a gordura vai sair somente no xixi, nas fezes, né? Mas essa é a gordura livre. Mas a gordura que está no nosso organismo é uma metabolização da gordura que está em nosso organismo em forma de reserva. Ou seja, a gente perde água respirando. Um fator muito importante que a gente vai falar também ao longo dos dias e tudo mais é a respeito do sono, porque quando a gente coloca a relação do que é importante para a gente reduzir peso. E aí tem muita gente que acha, vou fazer atividade física que eu vou emagrecer. Ou então vou cortar um monte de comida e vou emagrecer. Mas poucas pessoas colocam na sua vida um hábito que é muito simples, mas que muitas pessoas têm dificuldade, que é o hábito do sono saudável, né? Então, para a gente emagrecer, é importante sim ter um sono saudável, né? Então, a gente ter realmente uma rotina de sono, horário que a gente vai dormir, horário que a gente acorda, isso é muito bacana e muito bom para o nosso organismo. E o nosso sono, ele não é simplesmente assim, deitei e estou muito bem. Não, o nosso sono, ele é programado no dia anterior, né? A gente tem que, até umas 8 horas, 9 horas, deixar de comer, principalmente alimentos mais pesados, e a gente vai ter um sono um pouco mais leve, né? Porque não vai estar ali o organismo fazendo digestão, atrapalhando o seu organismo realmente a relaxar e descansar.
uma outra coisa que sempre é bom fazer é a gente desligar telefones, né? Ou até mesmo que a gente esteja no carregador, se ficar aquela luzinha acesa ali do lado, não é muito bacana. Se possível, usar tapa-olho e programa seu despertador para você dormir tranquilo, sem nenhum problema, tá, pessoal? Então, essa dica de sono ela é muito importante. Quando a gente coloca uma relação entre a alimentação, atividade física e o sono, a gente coloca assim que a alimentação ela é responsável por 60% do emagrecimento, a atividade física ela representa 20% do emagrecimento e o sono mais 20%. Então ele é muito importante, né? Então a gente dormir bem faz toda a diferença. E aí a gente vai falar sobre várias coisas, né? Tem pessoas que acham que ficar em jejum emagrece. Sim, se você faz lá aquele protocolo de jejum e tudo mais, você vai ter algum resultado sim. Mas se você não segue um protocolo correto, não faça jejum, porque o seu metabolismo vai baixar, vai desacelerar, e se você não estiver seguindo o protocolo direitinho, provavelmente você vai começar a armazenar gordura, porque o seu metabolismo ele vai reduzir para você deixar de queimar calorias, vai começar a consumir a sua musculatura, né, que o músculo ele gasta muito mais energia do que a gordura, e com isso vai aumentar a sua taxa de gordura e baixar a sua massa muscular. E o que pode estar acontecendo é que provavelmente você vai começar a emagrecer e pode ser que você esteja perdendo, na verdade, músculo. E aí depois você vai sofrer com alguns problemas, como a sarcopenia lá no futuro, quando tiver mais velho, ou não a sarcopenia, mas você pode ter dificuldades depois de um certo tempo para emagrecer. Então é importante você sempre manter a sua massa muscular, uma boa atividade física, que é muito importante, com alimentos à base de proteína. Eu vou falar a quantidade de proteína, né, que é geralmente adequada para cada tipo de pessoa, e não ficar fazendo esse jejum doido sem nenhum protocolo correto de jejum. Por falar em emagrecimento, né, e metabolismo, gordura e músculo, a gordura ela gasta a gordura no nosso corpo, tá? Corporal. Ela gasta menos energia do que o músculo que está no nosso corpo, né? Então, hoje, assim, tem vários estudos, né? Mas aproximadamente 1 quilo de gordura no nosso corpo gasta 4 calorias apenas, quanto a musculatura gasta 9 calorias. Então, se a gente tem mais músculo, por isso a atividade física é importante, e a alimentação à base de proteína é importante também, você gasta mais energia do que quando você tem um pouco mais de gordura. Se a gente for comparar uma pessoa com 100 quilos, sendo que uma tem 50% de gordura e 50% de músculo, ela vai gastar uma quantidade de energia. Se a gente vai pegar uma mesma pessoa, né, uma pessoa com o mesmo peso de 100 quilos, e ela tem 70% de músculo e 30% de gordura, o organismo dela vai gastar mais caloria porque ela tem mais músculo e o músculo gasta naturalmente mais caloria. Não existe pessoas assim, né? Então é só para exemplificar como que é, né? E em relação à musculatura e taxa de metabolismo, existe uma calculadora, eu vou colocar para vocês aí depois o link, vai estar escrito lá embaixo na descrição do vídeo, uma calculadora de taxa de metabolismo basal, TMB. O que que isso significa? Porque não existe nenhum método mágico de emagrecimento. Como que a gente emagrece? Nada mais é do que um déficit calórico. O que que é isso? É você comer, ingerir menos caloria do que a quantidade de caloria que você gasta por dia. Então, a taxa de metabolismo basal é a quantidade de energia básica que o seu organismo consome para respirar, para o coração bater, para você pensar, para várias outras coisas, né? A parte muscular natural do dia a dia. Então, essa taxa de metabolismo basal, a gente não deve comer menos do que ela por longos períodos. A gente até pode comer em algum período menos do que essa caloria que você gasta naturalmente, mas a gente tem que sempre preservar o nosso organismo, e para a gente preservar o organismo, o mínimo que a gente deve comer é a taxa de metabolismo basal. É bem bacana que essa calculadora ela é bem completinha. Ela vai lá, você vai colocar alguns dados, né, como peso, altura e idade. E aí ela vai te dar essa taxa de metabolismo basal, depois ela vai te dar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa tela com vocês, quer ver? Deixa eu iniciar aqui um compartilhamento.
para vocês verem do que eu estou falando. Depois vai ter lá com vocês esse link aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Então, vocês estão vendo aqui a taxa de metabolismo basal. Vamos colocar aqui um homem, tá? Com 90 quilos e a altura de 179 centímetros, tá? O que significa isso? É uma pessoa que tem 1,79 m, tá? Mas eles pedem aqui em centímetros. E com a idade que eu tenho aqui, 38 anos, tá? Vamos aqui, ok, e calcular. Tá vendo? Qual seria a taxa de metabolismo basal dessa pessoa? 1935,60 quilocalorias, né? Então, como que a gente determina a necessidade diária de calorias, né? O NDC. Se a pessoa não faz nem, se eu não faço, né? Vamos supor que seja eu, não faço nenhuma atividade física, olha, seriam 2.420 calorias aproximadamente que eu deveria comer. A atividade física moderada, aí já vai para 1.613 calorias ao dia. E se eu faço atividade física intensa, 1.806 calorias ao dia. Né? Então, como perder peso? A gente vai reduzir aí de 500 a 600 calorias da nossa, se a gente não faz nenhuma atividade física, de 500 a 600 calorias abaixo do NDC aqui. Se eu faço uma atividade física moderada, são de 500 a 600 calorias aqui, ó, em torno de 2.000 calorias. E se eu faço atividade física intensa, em torno de 2.200 calorias, tá bom? E depois a gente tem que sempre fazer esse cálculo. Se, por exemplo, eu reduzir 1 quilo, já vai mudar. Vamos supor que agora eu estou com 89, tá vendo? Agora ele já vai mudar, tá vendo? Minha necessidade agora já passou para 1.921,90, tá vendo? Ó, 2.400, 2.594, e agora eu já emagreci agora 10 quilos. Olha, agora ao invés de 89, eu estou com 79 quilos. Vamos ver uma mudança mais radical, né? 1.784 calorias é a minha necessidade básica diária. E aí, olha como é que já caiu aqui. Tá vendo, pessoal? Então, é bacana a gente sempre refazer esse cálculo. Tá? Então, olha, essa é a fonte do Alfredo Halpen e Ellen Simone Paiva. Tá? São endocrinologistas, né? Então, a gente pode utilizar isso aí como base, caso você não tenha uma balança de bioimpedância. Ah, Kaique, mas eu sou mulher. Então, você vai clicar aqui em mulheres, vai colocar o seu peso, altura, idade, e ela também, depois você clica aqui no calcular, e ela vai te dar esse dado que vai ser muito importante para você reduzir peso. Tá? Então, vamos continuar aqui. Né? Então, a gente já falou de taxa de metabolismo, de ficar muito tempo em jejum, que não é bacana, né? E agora a gente vai conversar sobre outros fatores, né? Por exemplo, primeiro, nunca faça comparação do seu organismo com o organismo de outra pessoa. Sempre seja melhor do que você mesmo. Então, busca sempre você se melhorar. Hoje você conseguiu fazer alimentação mais saudável, praticar atividade física, beber água, coloque algumas metas, né, para você ter um resultado melhor. E bacana, não tem problema nenhum, mas não se compare com ninguém mais, né? Você é um ser único, tá bom? Então, algumas dicas que eu sempre vou dar para vocês, né? Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, vá fazer compra com fome. Então, para você não ficar com fome, se alimente de 3 em 3 horas aproximadamente, né? Pode ser que você sinta fome um pouquinho antes das 3 horas ou um pouquinho depois das 3 horas, mas uma média de 3 em 3 horas, você vai manter seu organismo ativo, ele vai continuar queimando caloria. Uma outra coisa que pode acontecer que você comer de 3 em 3 horas é que na próxima alimentação você não vai comer mais do que deve, né? Então, assim, nunca arrumar o prato depois de ficar muito tempo sem comer. Né? Se você come muito rápido também, é bacana você comer de forma mais devagar, mastigando e tudo mais. Ah, Kaique, mas eu não tenho tempo. Não tem problema. Põe pouca comida no seu prato, divide o prato, né, conforme a gente sempre ensina vocês, né, no nosso dia a dia, né, com metade de salada, um quarto de um bom carboidrato, um quarto de uma boa proteína, e come aquela quantidade e sai de perto da comida, porque às vezes a gente come rápido demais e não dá tempo do nosso cérebro associar que a gente já se alimentou.
E por falar em associar o nosso cérebro, entender que a gente comeu, também jamais coma na frente de computador ou na frente de televisão, seja mexendo num celular, coisas parecidas, porque também o nosso cérebro ele precisa estar atento no que ele faz e quando a gente não presta atenção na alimentação, é capaz de daqui a pouquinho você estar com fome ou vontade de comer e na verdade não era nada disso. O que você precisava era prestar atenção na comida, somente. Né? Então, evite comer rápido e preste atenção nos alimentos que você tem escolhido para você, tá bom? Vou falar de escolhas de alimentos, a gente vai entrar num outro tema que é um tema realmente que é muito polêmico, que são os rótulos. Pessoal, infelizmente na nossa a nossa lei brasileira em relação a rótulos, ela ainda não é tão rigorosa como deveria ser com muitas empresas, tá? O que acontece? Algumas coisas já vêm mudando, a gente vai passar por muitas mudanças aí ao longo dos próximos 2, 3, 4, 5 anos que estão vindo por aí, como até mesmo a remoção de gordura trans dos alimentos, enfim. Mas, há pouco tempo atrás, inclusive, a gente tinha lá o pão integral. E aí vinha escrito lá integral. E, na verdade, ele não era integral. Ele continha uma porção de farinha integral ou de farelo de alguma farinha, né? Por exemplo, farelo de trigo, e era considerado pão integral. Hoje não. Hoje, para ele ser considerado integral, está escritozinho lá no rótulo dele que ele é integral, ele tem que conter pelo menos 50% de farinha integral. Na verdade, não 50%, mas sim ser o ingrediente de maior quantidade. Né? Então, como é que a gente vai saber se ele tem isso ou não? É pela lei de rotulagem também. Então, assim, algumas coisas são ruins, mas outras são boas. Pela lei de rotulagem, quando a gente olha lá nos ingredientes, não adianta ficar olhando só a quantidade de calorias, não. Porque às vezes é caloria por porção, e a porção lá é de 25 gramas e, na verdade, uma fatia tem 100, por exemplo. Né? Então, a gente tem que sempre observar os ingredientes também. Quando a gente olha nos ingredientes, por exemplo, de um pão, e nesse pão está lá escrito em ingredientes, o primeiro ingrediente lá é farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha branca, ele contém mais farinha branca do que a farinha integral. Se ele contém farinha integral primeiro, então ele é mais integral, ele tem mais farinha integral do que a farinha branca. Se possível, encontre um pão que contenha somente a farinha integral e não contenha as outras farinhas. Né? Você vai ver que é um pão muito melhor. Geralmente ele é um pão mais seco, é um pão com um pouco mais de sabor do integral, e você vai ver que ele é bem diferente. Rótulos fit, alimento diet, essas coisas. Gente, não confia muito nisso, não. Infelizmente, a moda fit, ela criou uma moda muito grande e as empresas, as indústrias começaram a observar que quando ela colocava fit dentro do seu rótulo, ela conseguia vender mais. Né? Então, não estou falando mal de nenhuma marca, porém, quando você coloca não sei o que fit, alguma coisa fit, toma cuidado, que você vai olhar lá atrás nos ingredientes, contém açúcar, contém não sei o que, tá. Por falar em contém açúcar, essas coisas, existem alguns rótulos, por exemplo, que a gente tem observado muitas pessoas mandando, talvez de algum iogurte, que ele é zero adição de açúcar, zero adição de gordura, zero adição de aquilo. Gente, o que significa isso? Ele não é adicionado, eles não adicionam mais açúcar, mas os próprios ingredientes que tem ali já contêm açúcar. Por exemplo, eu não adiciono açúcar, mas tem mel. O mel é uma forma de açúcar e um açúcar simples. Ele é mais saudável do que o açúcar refinado? Sim, mas ele tem açúcar. Né? Então, às vezes, a gente está ali achando que está consumindo algo saudável e ele não é saudável. Então, é bacana, sempre que você for escolher todos os seus alimentos, olhar no rótulo os ingredientes. Porque, assim, às vezes também está falando lá, não contém açúcar, não contém nada. Aí você olha no ingrediente açúcares. Né? Lá na parte de informação nutricional, contém carboidrato. Carboidrato é uma forma de açúcar, tá, gente? Ele vira açúcar no nosso sangue, na verdade. Então, como é que você está ali falando que não tem nenhum açúcar, mas tem carboidrato? Então, ele tem, sim, uma quantidade de açúcar. Então, a gente tem que escolher algum que tenha, geralmente, uma relação de proteína maior.
ele ter mais proteína do que carboidrato. Então, aquele iogurte natural, por exemplo, ele vai ser muito mais saudável do que aquele iogurte que contém um amido, ou que contém um sabor de mel, ou que contém frutas, porque a fruta ela vai ali oferecer uma quantidade de açúcar, né, para o organismo. Então, assim, tem problema comer fruta? Não, a fruta é muito saudável, né? Então, quando a gente quer reduzir peso, o que a gente deve fazer? Consumir frutas que têm um índice glicêmico menor. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a velocidade que o nosso organismo metaboliza aquele alimento e transforma em açúcar, porque açúcar é importante para o nosso organismo também. Carboidrato é importante para o nosso organismo também. Mas se ele vem muito rápido, o nosso organismo não utiliza naquele momento, a não ser que você vai fazer uma maratona, né, vai correr alguma coisa, ou você tem uma reserva energética pequena. Então, o que vai acontecer? Você vai usar, porque você vai fazer uma atividade física. Ah, Kaique, não, eu não vou fazer nenhuma atividade física, então o que vai acontecer? Seu organismo rapidamente vai entender que você não precisa daquela quantidade de açúcar naquele momento, mas que você vai precisar depois. Então, ele vai acumular essa energia em forma de gordura. Aí é metabolismo, tá, gente? Não vou entrar nesse método de como que isso acontece, mas basicamente o seu organismo vai pegar aquela farinha de trigo lá branca que você absorve rápido, ou, por exemplo, uma banana, que é uma fruta que tem alto índice glicêmico, vai transformar rápido aquele alimento em açúcar circulante no sangue e você não vai utilizar, ele vai reservar em forma de gordura. Por isso a gente deve dar preferência para alimentos que contenham mais fibras, né? Porque um alimento que tem mais fibras ou menor índice glicêmico, ele vai diminuir a velocidade dessa digestão e com isso esse alimento ele fica um pouco mais saudável. Ah, Kaique, mas eu amo banana. Tem problema? Não. Você pode consumir junto com uma proteína, por exemplo, vou comer uma banana, mas vou comer um ovo cozido também, ou um pedaço de queijo. Por que isso? Porque quando a gente faz essa associação, a gente também diminui a velocidade de digestão. Então, a gente diminui o índice glicêmico daquele alimento. Mas se você come uma fruta de baixo índice glicêmico e associa um carboidrato, ou uma proteína, ou uma outra fibra, né, que você pode comer junto, né, ou adicionar uma fibra em pó, como por exemplo a Herbalife, ela tem uma fibra em pó, então você pode adicionar aquela fibra ali, vai diminuir mais ainda o índice glicêmico daquele alimento e ele vai ficar melhor ainda, porque ele vai te dar mais saciedade e vai subir muito menos o açúcar no sangue e você vai sentir fome depois, porque ele vai deixar você saciado por mais tempo, né? E em relação à saciedade, a gente pode observar três fatos, tá? Primeiro, assim, o alimento que dá saciedade mais rápido é a gordura. Então, quando você come gordura, você sente saciado mais rápido. Porém, ele também acaba essa saciedade mais rápido. Quando você come fibras, você sente também a saciedade, porém ela demora um pouquinho mais para você sentir essa saciedade, mas você sente a saciedade. Então, quando você for comer, por exemplo, um arroz integral, e você puder diminuir a quantidade de arroz que você come, é ótimo, porque você vai comer menos calorias. Porque o arroz integral e o arroz branco, eles têm praticamente a mesma quantidade de calorias, senão o integral tem mais. Então as pessoas acham, então eu vou comer arroz integral para quê? Se eu já nem gosto muito dele. É porque ele é mais saudável, ele contém mais fibras, ele vai ser digerido mais lento, então o seu índice glicêmico ele vai subir mais lento. Então o que a gente tem que avaliar é comer menos quantidade, porque ele vai te dar saciedade por mais tempo. Então não adianta você comer a mesma quantidade, a mesma porção do arroz integral. Dê sempre preferência para o integral e diminua a quantidade. Assim como outros alimentos integrais, como a farinha integral. Ah, eu vou comer um macarrão, estou com vontade de comer macarrão. Pode estar lá dentro de um quarto da sua porção do seu prato principal, lá no seu almoço, por exemplo, macarrão integral. Mas observe que você está comendo uma farinha, né? Então ele está fazendo uma parte de carboidrato. Evita colocar carboidrato em outra parte do prato, para você não comer mais do que deve naquele momento, tá bom? Não é proibido, mas se você quer reduzir peso, é bacana que você faça sempre esse tipo de controle, tá bom? Então, os carboidratos, eles são muito bem-vindos. É importante a gente comer carboidrato para dar energia para o nosso corpo. Não devemos comer muito carboidrato, porque o carboidrato, ele naturalmente, ele é metabolizado mais rápido do que a proteína, por exemplo. E quando você come mais carboidrato, ele vai reservar em forma de gordura a energia que ele te dá. Então, a mesma coisa a proteína.
né? A quantidade de proteína que a gente deve consumir por dia, ela também deve ser controlada. Quando a gente faz, vou fazer uma alimentação só à base de proteína, ótimo, não tem problema nenhum. Vou cortar carboidrato, vou fazer a dieta low carb. Não tem problema, você pode associar a dieta low carb com um shake proteico da Herbalife, não tem problema nenhum. Porém, você tem que entender que se você come proteína demais, ela também, de certa forma, vai virar energia no seu organismo e vai ser armazenada como gordura. Então, qual é a quantidade ideal de proteína para o nosso organismo? Para homens, a gente faz um cálculo de 2 gramas de proteína por cada quilo de peso vivo. Esse é um cálculo básico, tá, gente? Tem vários estudos aí que vão fazer o cálculo exato para o seu organismo, mas se você vai ter pelo menos uma base, calcula mais ou menos assim, tá? O homem vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 2. E depois de você ter multiplicado por 2, você vai ter ali a quantidade de proteínas que você pode consumir ao longo do dia, o que você deve. Você pode consumir mais? Sim, se você faz atividade física, você vai consumir um pouquinho mais de proteína. Se você faz uma atividade física intensa, um pouco mais de proteína, tá? Não faz nenhuma atividade física, consome aquela quantidade adequada ali para o seu corpo, para você não reservar em forma de energia a proteína e ela vai virar também gordura. Se você é mulher, você vai multiplicar o seu peso por 1,5, tá? Então, quando a gente olha lá, né, olha, vai comer uma porção de proteína do tamanho da palma da mão, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, não pega a mão inteira, é só essa parte aqui, tá? É mais ou menos isso. O homem tem uma mão um pouco maior, olha o tamanho da minha, e a mulher tem a mão um pouco menor, então vai dar mais ou menos por aí. Mas quando você pensa num lanche, se você vai botar a mesma quantidade de proteína, pode ser que seja um pouco mais. Então, a forma de você calcular. Como que você descobre isso? A proteína, a quantidade de proteína dos alimentos, enfim. O alimento que tem rótulo é fácil. Você olha lá no rótulo, proteínas. Mas o alimento que não tem rótulo, você pode entrar na internet. Doutor Google responde. E aí você entra lá e pesquisa qual é a quantidade de proteínas que tem um ovo grande. E aí ele vai lá mostrar para você aproximadamente a quantidade de proteínas e você vai ter, né, ali aquela informação, tá bom? É uma forma de você saber. Então, essa é a quantidade de proteína. Em relação às fibras que a gente já estava falando, né, que ela também dá saciedade, a gente também pode colocar uma quantidade, né, ideal para o organismo funcionar adequadamente, principalmente o intestino. Né? Aí a gente pode ficar, né, aí falando mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro sobre fibras, mas não é o intuito desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo para ser rapidinho e depois eu vou falar para vocês sobre outras a gente pode falar, por exemplo, um dia só de proteína, um dia só de fibras, um dia somente de rótulos. E falando em rótulos, né, voltando um pouquinho, e a gente falando de carboidrato, tem muita gente que acha que a tapioca ela é mais saudável, por exemplo, do que comer pão. Gente, a tapioca ela tem um índice glicêmico maior do que o pão, principalmente se for o pão integral. Tá? A tapioca ela criou uma fama muito grande por conta da dieta celíaca. O que é a dieta celíaca? Celíaca é uma pessoa que não consegue, não pode comer de forma alguma a proteína, que é o glúten, proteína da farinha de trigo, tá? E de alguns outros alimentos também que contêm glúten. Então, não pode, de forma alguma, consumir aquilo ali, porque tem problemas seríssimos realmente por consumir aquilo. Então, essa pessoa, para substituir o pão, ela vai colocar tapioca. Mas não quer dizer que ela possa consumir esse produto, né, a tapioca, para reduzir peso, porque ela tem calorias do mesmo jeito ou mais do que um pão, por exemplo, e às vezes a gente acha que está fazendo uma grande substituição e na verdade a gente pode estar errando. Então, sempre que tiver dúvidas, não tem problema nenhum, vocês podem perguntar aqui nos comentários, eu vou te responder sempre que possível, óbvio. Ou se você quiser ter o nosso contato, fazer parte da nossa maratona, caso você ainda não faça, ou de algum desafio, você vai ter contato com médicos, nutricionistas que vão estar sempre em contato com você, explicando, e aí você pode perguntar a hora que você quiser, e a gente vai estar ali para te ensinar. Você vai ser um aluno da nossa turma, e aí você vai estar sempre aprendendo junto com a gente. Pessoal, eu acho que eu falei tudo o que eu queria. Vou dar uma passada de olho aqui na minha colinha. Tá tudo certo, eu acho que eu falei tudo. Eu espero ter sanado muitas dúvidas de vocês.
Eu gostaria que essa aula fosse ao vivo, mas infelizmente, né, as pessoas têm horários diferentes, então estou passando essa aula gravadinha para vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu entro no particular e falo com vocês, ou eu entro aqui e deixo os comentários, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui embaixo, né? Ali embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês terem aquela calculadora e saber qual a quantidade de calorias que vocês podem comer por dia, porque quando você sabe a caloria, você sabe a quantidade de alimentos que você pode comer, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, que a gente vai estar sempre explicando o máximo que a gente puder para vocês, tá bom? Te vejo na próxima. Um grande beijo. Não esquece de dar um like, de compartilhar com seus amigos, se inscrever, que a gente vai estar sempre junto. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.